Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Hoje eu não estou em condição de pilotar. Estou meio agitado. Estamos chegando ao momento de encontrar homens pela frente. E eu só estou encontrando vagabundo, covarde e cada um mais burro do que o outro. O vagabundo e o covarde não me tira do sério. Agora, o analfabeto se fazendo doutor, ocupando cargo público, de magistrado, de procurador da República, isso me enerva. Então não precisa dizer que eu já andei brigando hoje, feio. Aqui está o carimbo da Procuradoria-Geral da República. Isso aqui não ia sair se eu tivesse mandado um advogado lá. O advogado ia voltar aqui, como já aconteceu outras vezes, dizendo que o sistema tinha de escanear isso aqui, porque senão não recebia. Então fui eu mesmo. Está aqui o carimbo eles receberam. Procuradoria-Geral da República. Mas eu disse lá que vai haver um limpo lá dentro. Não quero vagabundo se fazendo procurador da República. Porque aqui está provado porque o banditismo aumentou 1983% de 2003 a 2018. Porque de 2018 para cá, eles estão dificultando tudo, não conseguimos mais fazer estatística. Mas de 2003 a 2018, o crime, o produto de promotores analfabetos é uma nação sequestrada em seus lares, em seus locais de trabalho, entregues ao extermínio do terrorismo do medo, da insegurança pública, da insegurança jurídica, da insegurança econômica e da insegurança nacional. Porque, junto com estes analfabetos, está no Poder Judiciário bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Quem diz isso é a Corregedoria Nacional de Justiça, no veredicto da ex-corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. Vagabundo se impõe pela intimidação na mercadejação de sentença. Nessa quadrilha estão os promotores e os advogados. Por quê? No artigo 133 da Constituição aqui, os advogados estão instituídos como a cerca contra a má justiça. E o Ministério Público está aqui na Constituição com a responsabilidade
pelo Estado. Uma civilização sem Estado não é civilização. É um grupo de miseráveis e de bandidos se devorando entre si. O ser humano só tem paz. O ser humano só tem organização social se ele tiver um Estado para geri-lo. Foi pensando nisso que Moisés nos levou à vida civilizada, regida por Estado, instituído pelo direito, operado através da lei e imposto pela justiça. Para ter justiça, não se pode ter bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos se impondo pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Não se pode ter advogados analfabetos, que há 2000 anos atrás Jesus, encontrando o mundo na situação em que está hoje, dizia: sepulcros caiados, brilhando grau de escolaridade por fora, mas sem cérebro por dentro. E quando a pessoa perde o cérebro, ela passa a defecar pela cabeça e a raciocinar pelo ânus. Esta é a situação da pobre civilização brasileira destes dias. E a prova disso está aí um Jair Messias Bolsonaro passando em revista as tropas chinesas lá em Pequim. Isso aqui apavorou o mundo, porque isso aqui está dizendo que é Jair Messias Bolsonaro o comandante supremo das tropas armadas ou das forças armadas chinesas. É ele que está passando em revista as tropas. E o Jipim está no lado dele acompanhando. Este é o estado de burrice a que chegou a civilização do Brasil. E no meio disso, estou eu. Que não posso dizer, tenho de ser modesto. Pois se eu disser que tenho de ser modesto, eu estou me negando a mim mesmo. Sou membro de 2 academias de letras. E isso me dá o título de imortal. Por 2 vezes. Título de comendador 2 vezes também. No mesmo grau de intelectualidade, de cultura e de ciência. Condecorado por várias entidades culturais do mundo, inclusive com o título de cidadão honorário de Paris, dado por entidades respeitáveis da França. Então, se eu vier com modéstias, eu não estou fazendo jus à consideração e respeitabilidade que a minha nação e a humanidade me deu. Eu tenho de ser grato a isso. Tenho de reconhecer o amparo que recebi. E reconhecer o amparo que recebi não é com palavras. É entrando no campo da luta com a estatura que a humanidade reconheceu em mim. E é por isso que eu não estou tendo mais paciência. E sabe, chamando de analfabetos os procuradores que me receberam lá,
que está aqui a prova. Isto aqui é o decreto de prisão que eu disse para vocês que eu ia ler hoje. Mas eu não pensei que eu ia ler hoje, meio desconcertado com o meu estômago. Começa com Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Vana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lula, Jair Messias Bolsonaro, José Celso de Mello Filho, Marco Aurélio Mendes de Faria Melo, Gilmar Ferreira Mendes, Henrique Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Antunes Rocha, José Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Maria Pires Weber, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Facchini e Alexandre de Moraes, pela acusação que emerge da seguinte pauta penal, que foi instaurada em sede de processo histórico no Foro de Soberania, recebida e promulgada pelos próprios acusados, que reconheceram a constitucionalidade, legitimidade e necessidade do expurgo que o corpo de delito do país impõe e que por este ato se inicia o expurgo do poder aqui. E daí é grande. E é grande por quê? Para caracterizar o crime contra a humanidade, que está aqui, e desse modo, os meliantes estão na prática do crime contra a humanidade. Este crime contra a humanidade começa com esta organização. Primeiro, a organização que está aqui. Aqui é bem grande, a organização criminosa que envolve Jair Messias Bolsonaro com a sua paixão, o Xi Jinping. Está aqui a bandidagem terrorista, toda ela identificada. E aí, com esta organização terrorista, vem a acusação que justifica o decreto de prisão pela magistratura de Estado. O crime contra a humanidade. E como é que nesse crime contra a humanidade, os meliantes com a prisão decretada, agora formalizada, se constituem? Está aqui o BRICS, com Dilma Vana Rousseff, com Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro, o homem que vendeu o domínio do colonialismo brasileiro para a China por 100 bilhões de dólares. E, é claro, aqui, este jornal é americano. Vejam o que ele estampa. Quem é o chefe de Estado do Brasil, se apresentando como chefe de Estado do mundo? Está ali atrás, a fachada do Brasil. E quem é o poderoso do mundo no Brasil hoje? Xi Jinping. BRICS. Sou eu que estou dizendo isso aí. É claro que eu tenho participação nisso. Mas este jornal é americano, está escrito aqui em inglês. Aqui. A foto. De que jeito o mundo ia interpretar? Porque na linguagem diplomática
se sobressai a recomendação de Confúcio: uma imagem vale por 1000 palavras. Então se economiza o discurso na comunicação diplomática pelas imagens. Aqui está Bolsonaro passando em revista as Forças Armadas chinesas, lá em Pequim, acompanhado de Xi Jinping, que é o supremo chefe do Brasil. Está aqui. E aí vem essa cambada de bandidos que se intitulam evangélicos, bandidos da pior espécie, demônios encarnados, dizendo que este homem aqui foi mandado por Deus para salvar o Brasil. Um bandido que não tem convicção nenhuma, porque em 8 mandatos que ele recebeu, ele trocou 8 vezes de partido. E a última vez agora, para legalizar o golpe das eleições de 2018, ele veio por um partido comunista que é filiado ao Foro de São Paulo, o PSL. E por esse partido comunista, ele encheu o Congresso Nacional de mefíticos, cafajestes, prostitutas, a pior caterva que uma civilização em decadência produz. E aí, sai de fininho agora, criando a Aliança Brasileira. E todas as milícias deles estão infestando as redes sociais com a busca de adeptos ao Partido da Conciliação, da Aliança Nacional. Não vão ter tempo de fazer isso, porque o decreto de prisão está devidamente formalizado, inclusive entregue para ele. Eu fui que entreguei hoje. Isso aqui fui eu que fui fazer. Por que fui eu que fui fazer? Porque aonde colocassem dúvida sobre mim, que assinei aqui, junto com 4 generais, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o presidente da Confederação Nacional da Indústria e o presidente da Confederação Nacional do Comércio estão aqui. Eu estou assinando porque eu sou o presidente da mesa. Nós constituímos o presidente da República, mas sou eu que falo pelos 8. Então, fui eu mesmo entregar, porque na história do mundo livre é a primeira vez que a magistratura de Estado está decretando a prisão dos 11 ministros da Corte Excelsa. Isso aqui quer dizer que a limpeza vai começar pelo Poder Judiciário. É por isso que nós demoramos. E pela área internacional, está aqui BRICS, FMI, ONU e esses clubes todos, que hoje se transformaram em antros de bandidos. Está aqui. Fui eu mesmo. Se alguém pusesse dúvida, então que me prendesse. Porque eu estou dizendo aqui que eu sou magistrado de Estado. E se eu não sou magistrado de Estado dentro da Procuradoria-Geral da República, na frente de procuradores,
Tinha que ter me prendido. Até pela má educação que eu comecei a ter desde a porta de entrada. Porque foi quando eu comecei a dizer: não vou aceitar mais bandidos encurralados nos prédios públicos, dizendo que eu que estou fora para entrar aqui dentro sou bandido, preciso passar por uma triagem, ser fotografado, fazer uma ficha. Quando eu escrevi na Constituição o contrário disso, isso significa afronta à dignidade humana. O cidadão é a maior autoridade neste país, porque o cidadão é o poder constituinte que institui o Estado e que mantém o Estado. Como uma senhora agricultora fez um vídeo esses dias dizendo: Excelência sou eu e nós que damos de comer para esses vagabundos que se intitulam de excelências. É o cidadão a excelência. Mas não me prenderam. Então, o recebimento, a assinaturinha direitinho aqui, procuradoria, bem explicadinho. Então isso aqui quer dizer: eu sou mesmo o magistrado supremo do país. Ninguém levou em consideração o que ouviram lá. Aqui está a ordem dos advogados. Lá não precisei ser malcriado, não. Lá sempre me reconheceram e sempre estiveram comigo. Tenho pena dos advogados, porque se viraram sepulcros caiados, eles não têm culpa disso. Foi o ensino jurídico do Brasil que foi eliminado para emburrecer os advogados, emburrecer juízes, porque é dos advogados que saem os juízes. Não tem culpa de serem o que são. Aqui está. Vem que Jair Messias Bolsonaro. Aqui está o carimbo da presidência da República. Aqui é o brasãozinho dele lá. Eu exigi que botasse o brasãozinho aqui também, para não ter dúvida. Está aqui. Ninguém disse que eu não tenho autoridade para decretar prisão de Jair Messias Bolsonaro e toda a quadrilha dos BRICS brasileiros. E aqui está o recebimento pela Polícia Federal, que também não tem problema nenhum, porque a Polícia Federal está junto comigo desde os idos de 1970, quando nós limpava bandidos pela América Latina e a Polícia Federal nos dava proteção de fronteira, principalmente nas fronteiras com Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Eu não comandei a SC2. O meu irmão participou dela. E quando instalaram a Comissão Nacional da Verdade, eu entrei no Supremo Tribunal Federal notificando eles de que não tinham que gastar em Comissão Nacional da Verdade investigando ninguém. Eu sou remanescente daquele tempo e podia contar o que nós fizemos, quantos nós matamos e onde estão os restos mortais. Mas primeiro precisava eles me dizerem a identificação desses, porque
Eles iam ter de dizer para a nação o que era cada elemento desses. Como a Dilma, se quiser levantar dúvida agora sobre o desaparecimento dos 32 mil terroristas que ela trouxe para cá, eram 34 mil. Como desapareceram? Ela fica quietinha. Só Lula livre. Conte para o povo o que vocês fizeram de 34 mil terroristas que trouxeram para o Brasil, pagando os aluguéis adiantados para os 13 países que produzem essa casta. Ela disse que era perdões de dívidas. Mentira! Tem 13 paizinhos lá pela África, espalhados por lá, que eles produzem guerrilheiros para vender para os Estados Unidos, para a Rússia, para os países aí que compram, e produzem terroristas também para vender para os terroristas e para alugar. A Dilma alugou 34 mil. Tinha um esquema pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Federal, onde chegavam no Brasil aqui, e aqueles bem especializados que eram para ir fazer terrorismo nos Estados Unidos, então chegavam no Ministério das Relações Exteriores aqui como corridos da miséria, imigrantes, mas ali eles se transformavam em brasileiros, todos eles funcionários da Petrobras. E daí iam para os Estados Unidos, onde a refinaria de Pasadena, ou seja, a sucata da refinaria de Pasadena, foi comprada para ser o quartel-general de recepção desses terroristas que iam chefiar e organizar o terrorismo nos Estados Unidos. Eu chefiei as equipes de levantamento disso. E evitamos a Terceira Guerra Mundial sediada no Brasil. A sociedade brasileira acha que a gente está demorando muito. Por que eu não subo a rampa se desde o dia 29 de dezembro de 2017 o povo me fez presidente constituinte do Brasil? E aqui quem opor dúvidas vai ter de engolir este decreto de prisão com todos esses carimbos que estão aqui. Chega! Que não sou eu que estou sendo ofendido. É a nação brasileira que está sendo agredida. 4 oficiais generais que representam o que o Brasil tem de melhor em homens, em elementos humanos, e 3 líderes da sociedade, iniciativa privada. Não admitimos mais insinuações, ofensas. Quem achar que eu não sou o chefe de Estado, que eu não sou o magistrado de Estado, aproveite a chance e suma, fuja, porque eu não sou misericordioso. Aliás, não tenho nenhum laço, nenhum vínculo com a terra. Eu sou apenas contemporâneo dela. Então, basta. As pessoas que estão gastando comigo aqui para manter a comida, porque eu como com qualquer outro ser humano,
Eu me manter até a roupa, essa camisa aqui, me mandaram de presente. Não é que eu seja um miserável. Quando eu resultei sozinho diante de mim, sem ter para onde pular, eu tive de escolher. E eu escolhi isto que eu estou fazendo agora. Estou muito feliz. Como eu já tenho dito aqui, às vezes a necessidade é tanto que eu humildemente digo para o chefe: por que você é tão mão de vaca? Quando é dono do universo inteiro. Mas em seguida peço desculpa. Sou um dos profissionais respeitáveis do país. Então eu não tenho medo de pobreza, de miséria, porque aqui dentro de Brasília mesmo, se eu quiser amanhã, eu estou com um contrato de 5, 10 milhões na mão aqui para defender bandido. Já fiz isso. Agora eu não posso. Então é por isso que eu não tenho medo de pobreza, não tenho medo de miséria. E aí aceitei a tarefa. Que hoje eu estou vendo que ninguém queria aceitar. E ninguém ia aceitar, porque eu estou sozinho. Sozinho na parte técnica, que eu precisava ter outro que fizesse comigo, não técnico. Mas eu estou num corpo imenso, com os meus amigos, que acreditaram no que eu anunciei e fazem hoje uma única pessoa comigo. As Forças Armadas e a Polícia Federal. Então eu sou um corpo razoável. Mas voltamos à Procuradoria-Geral da República, onde o procurador foi nomeado por Bolsonaro, é claro. Sabe como é que eles atuaram lá? Está aqui. Ou eles me prendiam como um infrator de todas as leis mais rigorosas do país, a partir da Constituição, ou eles recebiam isto aqui, o documento que é, como foi recebido pelo Supremo Tribunal Federal, como foi recebido pela Ordem dos Advogados do Brasil, como foi recebido pela Polícia Federal, como foi recebido pela própria Presidência da República. Sabe como é que eles atuaram lá no computador? Como representação. Lá no computador, quem for mexer lá, o número está aqui, vai ver aqui que eu estou representando contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Procurador-Geral da República. E aí não vão querer que eu acuse ele do responsável por 174 assassinatos por dia no arraial da bandidagem comum de campo. Isto aqui está provando porque o crime aumentou 1983% de 2003 a 2018 no Brasil. A instituição que a Constituição estabelece para evitar o crime são os maiores bandidos do país.
por analfabetismo, que não cabe, é claro, porque a Constituição estabelece para ser procurador da República tem de provar o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Então não cabe aos promotores de justiça, aos membros do Ministério Público, a suspeita de analfabetismo. Ou então, os concursos que eles fizeram os qualifica na usurpação de cargos públicos pelos quais eles vão ter de responder. Porque estejam certos, a limpeza no Ministério Público vai ser ampla, geral e irrestrita, como eles discursavam contra nós na época do regime militar. Queriam uma democracia ampla, geral e irrestrita. Pois bem, hoje eles vão ter também uma limpeza no Poder Judiciário e no Ministério Público ampla, geral e irrestrita. E vão ter de explicar também por que todos eles ficaram bilionários e a nação está morrendo de fome, de doença, de vício, de todos os tipos de decadências, cujo combate, a responsabilidade é do Ministério Público. Então, vocês não se assustem se, ao invés de tapinhas nas costas ou de mais paciência, de repente ter uma azoada de blindados por aí. Ou então, eu não podia ser o magistrado supremo deste país na situação em que está, com autoridade de cátedras, o conhecimento de causa e o domínio da vida civilizada que eu, durante a minha vida toda dedicada à profissão que eu tenho, eu me supri dela. Eu não preciso de ministros para me dizer o que tem que ser feito no campo econômico, no campo das finanças e muito menos no campo da justiça e da segurança pública. Eu domino tudo com profissionalismo. Profissionalismo é desafiar todos os que quiserem ser profissionais nessa área. Não sou meio termo. Como nós dizíamos em nosso tempo de universidade, não somos doutores meio basto, e outros mais empolgados diziam meio pau. Ou nós somos doutores completos, ou vamos plantar batata e criar galinha, isso é o que a gente dizia. Eu não fui plantar batata nem criar galinha, então eu sou completo. E aqui está. E eu que treinei. Inclusive tinha recomendação para não ir, porque tem muita gente aí que se preocupa com a minha vida. Bem, só que lugar desses aqui poderia haver uma emboscada. Mas eu não posso ter medo do meu povo. Estão nessa situação, na minha frente, mas não como inimigos, como a epidemia de civilização que eu tenho de curar. Então não posso ter medo.
O médico que trata de lepra, ele não pode ter medo do leproso, senão como é que ele vai tratar dessa? Eu estou tratando da civilização brasileira, leprosa. Não posso ter medo dela. Então estou em toda parte. E por isso eu tenho pavor de tranqueiras eletrônicas nos edifícios públicos. Tenho pavor de passar ali na frente do Palácio do Planalto e ter 4, 5 cercas ali na frente. Que nem em praças de guerra eu nunca vi daquele jeito. Mas por quê? Lá dentro tem um cafajeste, um bandido miliciano da pior espécie, narcotraficante e por aí afora. Está aqui a fotografia mostrando. E está aqui a imprensa internacional confirmada. O homem que se ajoelha na frente de Edir Macedo, pedindo misericórdia de Deus. Está passando em revista as Forças Armadas comunistas chinesas, onde eles prendem os cristãos e tiram os órgãos dos cristãos ainda vivos para fazer transplante. E aonde come gente, talvez isto aqui, este açougue aqui de canibais, talvez seja um cristão, este cristão tirando couro e se arqueando aqui. E aqui está o açougue de cachorros. Porque quem come gente, isso meu professor, há 50 anos atrás dizia, quem come cachorro, come gente. Quem come gente, come cachorro. E isso aqui está provando. E ele assinou tratados de cultura com a China. É esta cultura que a China vai trazer para o Brasil. Porque o Brasil, na concepção de Bolsonaro, esta aqui. O presidente de vocês, bolsonaristas, está aqui. A imprensa internacional que está estampando. E a prova do que ela está dizendo está aqui. Está passando em revista as tropas chinesas, lá em Pequim. Muito obrigado, minhas filhas, meus filhos. Eu cada vez mais tenho de assumir a magistratura de Estado. E tenho de ser cada vez mais do que eu estou sendo. Para que vocês tenham certeza de que o sofrimento do povo brasileiro está na sua agonia final. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.